Super Quarta TC News. É isso aí, instantes! Federal Reserve vai divulgar a nova taxa de juros nos Estados Unidos. É a sua expectativa em torno para essa divulgação. E você participando aqui conosco. Já pinta aqui então as repercussões do mercado. Vamos trazer os destaques do mercado americano com o urgente que pinta. FONC mantém juro inalterado no intervalo entre 3,5% e 3,75%. Dentro das expectativas, o Federal Reserve mantém os juros nos Estados Unidos nesse atual patamar. Então, eu vou até trazer o comunicado aqui para vocês também, mas o primeiro ponto para a gente se observar assim é em relação aos dot plots. Vamos trazer aqui as novas projeções para os dot plots das projeções econômicas dos dirigentes do Fed, registrando aqui para você. A gente pode colocar na minha tela. André Luiz hoje está conosco na cobertura. Vamos para aqui o gráfico de pontos do Federal Reserve e que vai mostrar um pouco dessas projeções do mercado, do ponto de vista importante para a gente seguir acompanhando aqui em relação a projeções do Fed. Em relação às projeções que a autarquia tem para o PIB americano, houve uma alta na projeção para o PIB de 2026, saindo de 2,3% para 2,4%. Uma alta na projeção para 2027 de 2% para 2,3% e uma alta na estimativa para o Produto Interno Bruto americano em 2028, saindo de 1,9% para 2,1%. Em relação à taxa de desemprego, a gente observa uma estabilidade em 2026, 4,4% em relação ao dot plot anterior. Para 2027, um aumento na taxa de desemprego de 4,2% para 4,3%, e 2028 a estimativa foi mantida em 4,2%. Sobre a inflação do PCI, os dot plots mostram que a projeção do Fed para 2026 subiu de 2,4% para 2,7%. Em relação a 2027, também uma alta de 2,1% para 2,2%. Para 2028, a estimativa foi mantida em 2%. Sobre o núcleo do PCI, também há uma alta na projeção desse ano, saindo de 2,5% para 2,7%. Para 2027 sai de 2,1% para 2,2%. E em 2028 a estimativa foi mantida em 2%. Sobre as estimativas de juros, nenhuma alteração, 3,4% para esse ano, 3,1% para 2027, 3,1% para 2028. Era um ponto importante que a gente registra aqui para você das projeções dos dot plots. E aí eu também passo agora para a gente poder mostrar o comunicado em si da autarquia, depois de todos os detalhes dessas projeções, o que diz o comunicado do Federal Reserve nesta quarta-feira. Tá aqui na minha tela, a gente vai acompanhar então o que diz o Fed com você. O documento afirma, que os indicadores disponíveis sugerem que a atividade econômica tem se expandido a um ritmo sólido. A criação de empregos tem permanecido baixa e a taxa de desemprego apresentou pouca variação nos últimos meses. A inflação permanece um tanto elevada. O comitê busca alcançar o máximo emprego e inflação de 2% no longo prazo. A incerteza quanto às perspectivas econômicas permanece elevada. As implicações dos acontecimentos no Oriente Médio para a economia americana são incertas. O comitê diz que está atento aos riscos para ambos os lados do seu duplo mandato. Em apoio aos seus objetivos, o comitê decidiu manter a taxa do intervalo das Fed Funds inalterado entre 3,5% e 3,75%, ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais
adicionais à meta para a taxa de juros, o comitê vai avaliar cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio de riscos. O comitê está firmemente comprometido em apoiar o pleno emprego e em retornar a inflação para sua meta de 2% também. Seguindo aqui no que diz o documento do Federal Reserve, ao avaliar a postura adequada de política monetária, o comitê vai continuar monitorando as implicações de novas informações para as perspectivas econômicas. O comitê vai estar preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir o alcance de seus objetivos. As avaliações do comitê vão levar em conta uma ampla gama de informações, incluindo dados sobre as condições de mercado de trabalho, pressões inflacionárias, expectativas de inflação, bem como desenvolvimentos financeiros e internacionais. E aqui os votos dos dirigentes do Fed, e não foram votos unânimes. Contra a medida, votou Stephen Miran, que preferiu reduzir a meta das taxas Fed Funds em 25 pontos base. No restante, havia uma perspectiva até da Michelle Bauman e o Christopher Waller seguir o Stephen Miran, não aconteceu. Miran, o único dirigente que acabou indo contra esta decisão de juros do Federal Reserve. Então, do ponto de vista do comunicado, importante apontar aqui esse trecho que fala sobre o conflito no Oriente Médio. Aqui, essa parte aqui que eu registro para você, que as implicações dos eventos do Oriente Médio, o FONC diz que esses efeitos na economia americana ainda são incertos. Bom, ô Mari, vamos atualizar o cenário americano? Como que tá a situação lá em Wall Street? Depois da divulgação desse comunicado, dessas projeções dos dot plots, a gente observa um arrefecimento de alta nas treasuries. Como que estão, ô Mari, o cenário para índices e treasuries nos Estados Unidos, Mari? As bolsas americanas estão recuando nesse momento. A S&P 500 tem uma queda de 0,56%, 6.678 pontos. Dow Jones cai 0,90% aos 46.571 pontos, enquanto Nasdaq 100 tem uma queda de 0,50%, 24.656 pontos. Olhando para as Treasuries agora, Treasuries de 2 anos avançam 4 pontos base e meio aos 3,716% ao ano. Treasuries de 10 anos sobem 1 ponto base aos 4,216% ao ano, e as Treasuries de 30 anos, melhor dizendo, tem uma alta de 1 ponto base aos 4,867% ao ano. Medina. Legal, Omari. E o Ibov, o cenário que a gente tem para a Bolsa Brasileira é de o Ibov ainda em alta, 0,36%, 181.064 pontos, índice puxado agora por alta de Eneve e também de Petrobras, mas a gente observa uma ligeira diminuição de ganhos aqui para o índice da Bolsa Brasileira. Poucas alterações e, no caso, o investidor vai ficar de olho também em relação à coletiva de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. A gente sempre observa o comunicado, a gente sempre observa também esses dot plots que, claro, entram no radar do investidor, mas que costuma mexer aqui a roseira mesmo do mercado, são as palavras do presidente Jerome Powell, que a gente vai acompanhar aqui para você com essas mudanças nas projeções dos dot plots. A gente vai entender um pouco mais sobre o impacto que isso possa ter para os mercados também. Então o Ibov segue avançando. Em relação a criptomoedas, Mari, algum impacto também para cripto? Como está o cenário ali dos criptoativos agora, Mari? Os criptoativos operam em queda. Bitcoin recua 3,68%, 71.916 dólares. Ethereum cai 4,95% aos 2.217 dólares, enquanto Solana tem uma queda de 4,84%, 90 dólares e 68 cents. Medina. Perfeito. E o petróleo, Mari? A situação de momento do petróleo, como é que tá? Petróleo tipo Brent, nesse momento, sobe 3,02% aos 106 dólares e 55 cents, enquanto o petróleo WTI tem uma queda
queda de 0,66% aos $94,92. Medina. Daqui a pouquinho, então, Jerome Powell discursa após o Fed manter os juros. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse comunicado e as novas projeções que o Federal Reserve traz no gráfico de pontos. A gente tem o prazer e a honra de receber aqui no Tarde TC News o Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, que participa aqui da nossa cobertura especial da decisão de juros nos Estados Unidos. Danilo, obrigado por atender o nosso convite. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, meu caro. Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Bom, Danilo, a manutenção da taxa nos Estados Unidos no intervalo entre 3,5 e 3,75 já era bastante esperada, né? Até diante da crise no Oriente Médio e os últimos dados econômicos dos Estados Unidos. Mas qual que é o tom que você avalia sobre esse comunicado e também sobre as novas projeções dos dot plots? Sobre o comunicado, você considera ele mais dovish, mais hawkish em relação ao que se tem dúvida do mercado sobre os impactos da guerra para a política monetária americana, Danilo? Olha, eu acho que não dá para fazer alguma declaração tão explícita sobre dovish ou hawkish nesse momento. O que a gente vê, né, nesse comunicado é, primeiro, uma repetição de um diagnóstico que vem acontecendo nas últimas reuniões da economia americana, né? Quer dizer, você tem a inflação que está ali resistentemente acima da meta, né? O que eles chamam aí de uma inflação um tanto elevada, né? E, por outro lado, um mercado de trabalho que tem essa dupla característica, né? Pouquíssima geração de emprego, mas a taxa de desemprego parada num nível relativamente baixo. Esse é o quadro que está, vamos dizer assim, presente na economia americana já há vários meses talvez. A novidade, claro, e não é surpresa para ninguém, é a história da guerra no Oriente Médio, né? E aí a frase é incerteza, não sabemos o que vai acontecer, basicamente. Então eu diria que o comunicado está muito protocolar para o momento atual, né? O que é interessante a gente notar e que, de certa forma, já foi até antecipado pelo mercado, é o que aconteceu no dot plot, né? No resumo das projeções econômicas. Que ali sim a gente já vê a incorporação de um cenário, né, logicamente impactado aí pela guerra, particularmente na pressão do preço de petróleo, que foi um aumento de projeção de inflação, né, e a mudança no call de política monetária, que antes estava em dois cortes para esse ano, né, e agora foi para um, sendo que isso é a mediana, né, tem gente achando que talvez não tenha nenhum corte. Então eu diria que assim, o protocolo não adiciona muita informação, a não ser o reconhecimento de que a gente tem mais uma nova fonte de incerteza no cenário, uma fonte bem importante de incerteza, que é a guerra no Oriente Médio e particularmente seus impactos sobre o preço de petróleo. Pois é, Danilo, é a grande dúvida que se tem, né? A disrupção nos mercados de energia desencadeados pelo fechamento do Estreito de Hormuz ameaça produzir choques altistas prolongados nos preços do petróleo. Isso complica o cenário para a retomada do processo de corte de juros. Mas observando a repercussão dos mercados, Omar, e depois do comunicado do Fed e das novas projeções, os contratos futuros já estão trazendo alterações ali num afrouxamento monetário nos Estados Unidos, Mari. Exatamente, Medina. Um urgente que acabou de chegar aqui no Financial Juice é de que os futuros das taxas de juros dos Estados Unidos esperam que o Fed retome o corte de juros em dezembro ou em janeiro de 2027, Medina. Pois é, tô vendo os contratos futuros aqui prevendo um afrouxamento de 21 pontos base em 2026. Então, pelo que a gente observa nos futuros, o Fed retomaria um corte de juros apenas no final do ano ou início de 2027. E a guerra mudou tudo, né, Danilo? Como você comentava. Se antes os investidores precificavam até 2 cortes de juros pelo FONC, agora os choques externos fecham esse espaço que a autarquia tem. Hoje, vocês aí na Nomad, com tanta incerteza que se tem ainda sobre esse choque de inflação, estão trabalhando com quais cenários, Danilo? Olha, acho que a principal variável hoje, né, é a duração da guerra.
A gente tem conversado com muitos analistas. Ontem a gente teve o prazer, né, de receber o Nouriel Rubini num evento que a Nomad organizou aqui sobre investimentos, e conversando com ele, ouvindo a palestra dele, ele vai muito em linha do que a gente tem visto em outros analistas, de que a duração da guerra é a variável fundamental para a gente poder pensar em desdobramentos para cenários, né? Por que a gente fala isso? Porque tem tudo a ver com estoques reguladores de petróleo e com o impacto, né, no preço do próprio petróleo, 2, na disseminação de impactos de preço de petróleo sobre outros setores. A gente ainda trabalha, né, com um cenário de que provavelmente o conflito dure um tempo maior do que o esperado, mas que talvez ele mude de patamar no sentido de permitir, né, uma retomada, ainda que parcial, de fluxos de transporte, né, diminuindo a pressão sobre o preço de petróleo nas próximas semanas e meses, né? Se isso for verdade, eu fico com aqueles que acham que ainda tem espaço para um corte, sim. Acho que 2 cortes, só se a gente tiver mais alguma mudança aí no cenário importante, particularmente no campo da atividade, né, um enfraquecimento maior da atividade, mas enquanto isso não estiver no radar, eu acho que dá para pensar em um corte. Tem muita gente achando que nenhum corte vai ser possível esse ano ainda, né? Esses são aqueles que acham que a pressão sobre o preço de petróleo vai ser ainda mais importante. E recentemente, né, Danilo, esse Fed já teve de lidar com várias consequências, por exemplo, a pandemia da Covid-19, uma visão de transitoriedade da inflação que não se materializou, bem como a guerra entre Rússia e Ucrânia. Só que o cenário agora, a gente observa um consumidor americano um pouco mais frágil do que anteriormente, né? Os Estados Unidos fecharam 92 mil vagas de trabalho em fevereiro, as famílias estão com inadimplência em alta, com a poupança esgotada. Você encontra no comunicado alguma preocupação com um cenário de fragilidade da economia real, ou o foco está exclusivamente mesmo nesse controle de preços, Danilo? Não, acho que tem uma frase logo no início, né, do comunicado, ressaltando uma preocupação com o mercado de trabalho, sim. Vamos lê-la aqui exatamente para a nossa audiência, né? Eles falam que a geração de emprego, né, continua bastante baixo, né? Então, job gains have remained low, né? Então, geração de novas vagas permanece baixa. Então, isso aí é a marca da preocupação, né, do Fed, que, vamos lembrar, deu origem, né, ao ciclo de afrouxamento, ao atual ciclo, né, ao último ciclo de afrouxamento. Quando o Fed começou a cortar em setembro do ano passado, foi exatamente a preocupação com o mercado de trabalho, né, que motivou os 2 cortes que aconteceram no ano passado. Então isso permanece aqui, né, e aí agora, os seus comentários fazem muito sentido, Gabriel, porque tem uma preocupação adicional, né, de que, olha, está todo mundo olhando para o preço de petróleo e, claro, o primeiro impacto é o impacto inflacionário. Só que se a gente mantém, né, o preço do petróleo alto, a gente tem um impacto sobre competitividade, sobre dinâmica econômica de todos os setores, né? Então, eu posso ter um efeito aqui de segunda ordem de desaceleração da atividade econômica. E aí, trazer de volta para o radar, né, aquela palavrinha tão temida que virou e mexeu, apareceu no noticiário ao longo do ano passado e até no começo desse ano, né, que eu estou falando, obviamente, de estagflação. Vou ter um choque de oferta negativo, né, mais associado aí a uma perda, né, de atividade econômica. Então isso certamente vai voltar para o debate, né, e, de novo, a variável-chave aqui dessa nova fonte de incerteza é a duração, né, desse conflito, em particular as pressões sobre a oferta de petróleo nos primeiros meses.
Inclusive, Danilo, essa questão da estagflação era a minha próxima pergunta para você, mas eu tô na tela com o gráfico do petróleo Brent. Você vê que o Brent ele volta a acelerar agora à tarde, Mari, porque a gente tem informações sobre o conflito lá no Oriente Médio, novas informações, novos ataques. Diz pra gente, Mari. O Ministério do Interior do Catar afirmou que a Defesa Civil está combatendo um incêndio na área de Ras Laffan após um ataque iraniano. A área Ras Laffan em questão é o maior centro de exportação de gás natural liquefeito do mundo, Medina. Obrigado, Omar. E por conta disso, o WTI que estava ao contrário voltou a subir. Vão atualizar o cenário para o petróleo para os nossos espectadores, Mari? Exatamente, Medina. O WTI que estava recuando agora passou a subir, então virou. Nesse momento, o WTI tendo um avanço de 0,10%, $95,61, enquanto o petróleo tipo Brent segue com uma alta de 3, superior a 3%, né? 3,83% agora, $107,36, Medina. Obrigado, Omari. Pois é, Danilo, aí a gente observa novamente essa movimentação no Brent e interessante citar esta inflação. Queria até que você pudesse registrar para os nossos espectadores esse risco. Eu até tinha visto e tinha separado aqui um relatório, uma entrevista de um representante do banco UBS para o New York Times, que fez um paralelo do choque atual com a Guerra do Golfo Pérsico, em 1990, que levou os Estados Unidos a uma recessão. Mas vem das projeções econômicas, então você acha que já há um risco dos dirigentes do Fed estarem flertando com essa estagflação? Qual que é o tamanho desse risco hoje, Danilo? Olha, eu diria que ainda não dá para botar tanto peso nesse risco, né? E isso também não aparece nas projeções até o momento. Então, a preocupação de primeira ordem aqui é com o repique inflacionário, né? Mas o risco de estagflação não é algo que surge por conta da guerra, né? É algo que vem, você mencionou a pandemia, e de certa forma isso vem com a gente, vem em volta desde das análises dos impactos da pandemia. E aí retomou com mais força, na verdade, no ano passado, com as incertezas colocadas pela nova administração Trump. Claro, estamos falando aí dos tarifaços de um lado, mas também de outras medidas, as medidas de restrição à imigração, por mais que alguém possa defender aí de que imigração ilegal não é algo desejável, representa sim uma restrição na oferta de trabalho. Então, o temor da estagflação estava, inclusive no discurso do Fed, se a gente for olhar a comunicação do Fed, do FONC, ao longo do ano passado, e particularmente as entrevistas do Powell também, esse risco já estava presente, mas acabou não se materializando. Então, a gente entra nesse ano aqui mais positivo com a dinâmica da economia americana, apesar de reconhecer aí indicadores de enfraquecimento no mercado de trabalho, e agora entra essa nova fonte de incerteza. Eu diria que nesse momento, para a gente resumir aqui a visão, a gente acredita que o impacto sobre o petróleo deve ser contido em algum momento, que aí não seria suficiente para gerar um desaquecimento mais forte. Deve ter um impacto principalmente na inflação, não tanto na atividade. Só que isso está fazendo um cenário de que o conflito ou se resolve ou pelo menos muda de patamar. E isso está completamente aberto. Eu estou com o Fed. A incerteza aqui é bastante grande. Pois é. Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, analisando essa decisão. Vou também dar o meu boa tarde, porque a notícia não para. Pra galera que tá aqui no nosso chat, o Luciano Cardoso, o Luiz Francisco, Elias Quitar, o Trader, o Aurélio Moreira, o Paulo Pi, Super Ike Grafista, Rivotrilde, todo mundo conosco deixando o seu like na transmissão. Vamos buscar mais likes aqui, galera, tá com mais de 2.200 likes. Daqui a pouquinho, em instantes, teremos a participação do presidente do Fed, Jerome Powell, para a coletiva de imprensa. O Michael Henrique, o Paulo Meirense, o Carlos Gabriel, o Edu Silva, todos participando do nosso Tarde TC News, a cobertura especial que você só encontra aqui na TC News. Mari, em relação ao mercado americano, como que tá a situação de momento? A gente observa a queda nos índices por agora. Conta pra gente, Mari. O mercado americano tá caindo, segue recuando. A S&P 500 nesse momento tem uma queda de 0,74%.
6.666 pontos. Dow Jones agora tem uma queda de 1,02% aos 46.515 pontos, enquanto o Nasdaq 100 afunda 0,68%, 24.610 pontos. As Treasuries de 2 anos, melhor dizendo, nesse momento, tem uma alta de 3 pontos base aos 3,701% ao ano, enquanto as Treasuries de 10 anos têm um avanço de 1 ponto base e meio aos 4,219% ao ano. Treasuries de 30 anos estão lateralizadas aos 4,854% ao ano. Já o cenário para os criptoativos também é de queda. Bitcoin agora tem uma queda de 4,12%, 71.606 dólares. Ethereum cai 5,95%, 2.194 dólares. E Solana recua 5,54%, 90 dólares cravados. Medina. Obrigado, Mari, por esses destaques por aqui. Bovespa sobe 0,25%, 180.853 pontos. Dólar futuro subindo 0,21%, R$ 5,226. A gente conversando com o Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade, sobre o comunicado do Fed, os dot-plots e a expectativa para a coletiva de imprensa já de Jerome Powell. Bom, ô Danilo, o futuro, o fator incerteza, ele é brutal atualmente, né? Já que o preço do petróleo, ele pode recuar rápido, ele pode explodir dependendo da duração do conflito. E a minha pergunta é sobre o trabalho do Fed ao longo dos anos, né? Como que você avalia a herança que a situação atual deixa para o Kevin Warsh, que vai assumir em maio o comando do Federal Reserve? O cenário desenhado pelo Fed hoje facilita ou torna ainda mais complexo o início do mandato do Warsh, Danilo? Olha, eu acho que o trabalho do Fed, particularmente do FONC aí, sob a batuta do Jerome Powell, foi muito bem conduzido. Tá? Eu não estou entre os grandes críticos da atual gestão, não. Né? Eu acho que o momento foi muito desafiador, né? Pegou aí o rescaldo da pandemia, na sequência, a nova administração Trump com uma série de inovações de política, né? No mínimo turbulentas. Vamos lembrar que durante 23 e 24 tinha toda aquela discussão, né, sobre soft landing, hard landing ou no landing, né, o high for long, toda aquela situação em que o juros já teve que subir muito para trazer a inflação para baixo, e na antivéspera da administração Trump, muito progresso tinha sido feito. Mesmo durante 25, né, acho que a gente navegou bem, né, então a economia americana termina aí numa situação, vamos dizer assim, um saldo bem positivo. Agora, o cenário, então, o legado do Fed para o Kevin Warsh, acho que é bastante positivo. Agora, o cenário não está nada fácil, né? Então vamos dizer que continuamos aí com enormes desafios para a condução da política monetária. E, novamente, né, se o conflito permanecer com este nível, né, de restrição sobre a oferta de petróleo, devemos voltar com o debate de estagflação de uma forma mais importante, e aí não tem desafio maior, né, para as autoridades monetárias. Perfeito, ô Danilo. E quais são os pontos principais e as dúvidas que ainda não foram esclarecidas, Danilo, que você não encontrou, que você espera que o Jerome Powell responda na coletiva de daqui a pouco? Olha, minha aposta é que os jornalistas vão tentar testar, né, as reações do Powell sobre diferentes cenários hipotéticos com relação ao que acontece com o conflito, né? Vão tentar pegar um pouco a percepção dele sobre a duração do conflito, o que ele acha. Eu acredito que ele vai tentar fugir, né, desse tipo de especulação. Do jeito Powell de ser, né? Mas não vai ter jeito, né? Acho que o foco da entrevista vai ser sobre avaliações sobre o conflito e, mais ainda, reações, né, de política monetária sobre os diferentes cenários com relação ao conflito e os impactos do petróleo. Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade, que também vai acompanhar a coletiva do Jerome Powell conosco. E aí eu chamo o Danilo novamente para a gente poder, então,
analisar o que vai dizer o presidente do Fed, Jerome Powell. A gente já tem a transmissão do Federal Reserve, mas ainda não há as imagens do púlpito, onde o Powell vai falar daqui a pouquinho. O Fed costuma ser bem rígido ali no horário. Enquanto isso, eu convido você a deixar o seu like, a lembrar que hoje é uma cobertura que vai até pra frente. A gente pode deixar, viu, Andrezão, a transmissão ali do Powell, que já vai iniciar. Porque além da coletiva e toda a repercussão dos mercados, hoje ainda eu vejo muita gente comentando, muitos mais ansiosos para a decisão de juros no Brasil, 6h30 da tarde, com a divulgação do comunicado do Copom, e nós estaremos nessa também, aí com o professor Alexandre Cabral e com o economista Roberto Troster, para analisar aí o comunicado do BC. Enquanto isso, a gente fica no aguardo da participação de Powell para essa coletiva de imprensa. Mari, enquanto isso, atualizando mercado americano, aquele giro completo, Mari, índices e treasuries antes das falas de Powell, Mari. Bolsas americanas em queda, S&P 500 recua 0,67%, 6.669 pontos, enquanto Dow Jones tem uma queda mais expressiva de 0,98% aos 46.532 pontos. Obrigado, Mari, porque agora Jerome Powell traz aqui a coletiva de imprensa e você acompanhando aqui no seu Tarde TC News. Squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The U.S. economy has been expanding at a solid pace. While job gains have remained low, the unemployment rate has been little changed in recent months, and inflation remains somewhat elevated. Today, the FOMC decided to leave our policy rate unchanged. We see the current stance of monetary policy as appropriate. Que a atividade ela continua num ritmo sólido, que a taxa de desemprego foi pouco alterada nos últimos meses e que a inflação continua um pouco elevada, mas que a economia americana está em expansão. We will remain attentive to risks to both sides of our dual mandate. And I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Available indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Consumer spending has been resilient, and business fixed investment has continued to expand. In contrast, activity in the housing sector has remained weak. In our summary of economic projections, the median participant projects that real GDP will rise 2.4% this year and 2.3% next year, somewhat stronger than projected in December. Trazendo todas as projeções do PIB, um pouco antes, o Jerome Powell afirmou que o Fed vai continuar atento aos riscos em ambos os lados do mandato, mas que as implicações dos acontecimentos no Oriente Médio são incertas. O consumo das famílias, nas palavras de Powell, segue resiliente. A decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation, though labor demand has clearly softened as well. Other indicators, including job openings, layoffs, hiring, and nominal wage growth, generally show little change in recent months. In our SEP, the median projection of the unemployment rate is 4.4% at the end of this year. Paulo também diz que no resumo das projeções econômicas, o Fed projeta que o PIB real vai aumentar 2,4% esse ano e 2,3% no próximo ano, muito mais forte do que o projetado em novembro, que no final do último verão, o ritmo de crescimento do emprego do último ano, o declínio do crescimento da força de trabalho devido à menor imigração e à participação da força de trabalho, embora a demanda por mão de obra também tenha claramente diminuído, outros indicadores, incluindo vagas de emprego, demissões, contratações e crescimento nominal dos salários, geralmente mostraram poucas mudanças nos últimos meses. Então, a taxa de desemprego mudou pouco desde o verão passado, nas palavras de Jerome Powell. Near-term measures of inflation expectations have risen in recent weeks, likely reflecting the substantial rise in oil prices caused by the supply disruptions in the Middle East. Most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. The median projection in the SEP for total PCE inflation this year is
2.7%. Nas projeções, Powell diz que as estimativas de inflação do PCI em fevereiro de 2,8% e o núcleo do PCI em 3%. Também a projeção mediana da taxa de desemprego é de 4,4% no final desse ano e diminui ligeiramente. E ele diz que isso foi impulsionado pelos efeitos das tarifas, que as medidas de curto prazo das expectativas de inflação aumentaram nas últimas semanas, provavelmente refletindo o aumento substancial nos preços do petróleo causado pelas interrupções do fornecimento no Oriente Médio, que a maioria das expectativas do longo prazo permanece consistente com a meta de inflação de 2% e que a inflação elevada, então, reflete em grande parte o preço dos bens, principalmente devido às tarifas alfandegárias. But the implications of events in the Middle East for the U.S. economy are uncertain. In the near term, Volta a higher energy reforçar prices que é will push incerta up ainda o global impacto da inflation. guerra na economia americana. It's too soon to know the scope and duration of the potential effects on the economy. We will continue to monitor the risks to both sides of our mandate. We are well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on Paulo the diz que no income. curto prazo os preços de energia vão aumentar a inflação em geral, mas que é muito cedo para saber o alcance e a duração dos potenciais efeitos sobre a economia, que o Fed vai continuar monitorando os riscos para ambos os mandatos e que está bem posicionado neste momento. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.4% at the end of this year and 3.1% at the end of next year, unchanged from December. As is always the case, these individual forecasts are subject to uncertainty, and they are not a committee plan or decision. Fala sobre as perspectivas para as Fed Funds, dizendo que ela está de 3,4% na projeção para o final desse ano, 3,1% no final do próximo ano, inalterada em relação ao último dot plot de dezembro. And stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation E expectations reforça o well. compromisso do Fed de manter a inflação sustentável e alcançar a inflação em 2% e manter também, né, o desemprego baixo. Deep commitment to serve the American people. Thank you, and I look forward to your questions. E esse foi o comunicado do presidente do Federal Reserve, que agora vai responder as perguntas dos jornalistas e você acompanhando aqui no Target TC News. Debate about whether the Fed should look through the inflation that will come from higher oil prices stemming from the Middle East conflict. Is that the right approach at this juncture? And to what extent does the fact that inflation has been above target for roughly 5 years now influence the committee's thinking around this? Então, se a abordagem do Fed é correta para esse momento sobre o impacto da guerra. We're well aware of the performance of inflation over the last few years and how a series of shocks have interrupted progress that we've made over time, and that happened most recently with tariffs, and now there will be some effects on inflation coming forward. The thing that's really important that we see this year is progress on inflation through a reduction in goods inflation as the one-time effects on prices of tariffs go through the system, go through the economy. That's the main thing we're looking for going into this exercise. And we need to be seeing that to sort of understand that we actually are making progress, because on net we didn't make progress. And if you look at total inflation... Powell diz que o Fed está ciente de que uma série de choques inflacionários interrompeu o progresso que haviam alcançado ao longo do tempo e que haverá alguns efeitos sobre a inflação no futuro, que os efeitos pontuais das tarifas sobre os preços passam pela economia, que essa é a o principal alvo que o Fed está procurando nesse exercício, que esse ano é realmente importante observar o progresso na redução da inflação de bens para entender se o Fed está avançando nesse combate à inflação. Context of 5 years now of inflation above target, we have to keep all of those things in mind, and the question of looking through when it does arise will be one to approach not lightly, but in the context that you mentioned. And just on the S&P, can you help us Aí o make Paulo sense? também diz que a questão de ignorar a inflação de energia só surge quando o Fed considera a inflação de bens, mas que sempre dependeu das expectativas de inflação permanecerem bem ancoradas, e acha que agora também depende que é um contexto mais amplo de 5 anos de inflação acima da meta, tem que manter todas essas coisas em mente, e também afirmou que analisar os preços do petróleo depende das expectativas de inflação e do contexto mais amplo aí dessa inflação acima da meta.
a meaningful amount of movement toward fewer cuts by people. So 4 or 5 people went from 2 to 1, let's say, 2 cuts to 1 cut. And each person has individual, stories behind what they want to do. But essentially it is that, the forecast is that we will be making progress on inflation. Not as much as we had hoped, but some progress on inflation. It should come as we start to see in the middle of the year progress on tariffs. Powell diz que a mediana das projeções da trajetória das taxas Fed Funds não mudou, mas houve uma mudança significativa na preferência dos investidores por menos cortes. A previsão é de que o Fed fará progressos no controle da inflação, mas não tanto quanto o esperado. Mas algum progresso vai ser feito e que vai começar a ver isso no meio do ano. Howard Schneider with Reuters. Just to follow up a little bit and to be clear, is the higher inflation penciled in here for 2026 solely the result of the oil shock or something else? So that's going to be part of it. Foi perguntado se a inflação mais alta prevista para 2026 é resultado exclusivo do choque de petróleo ou de outra coisa. Some of that will be in core as well. But yes, but no, there's also just the Powell feeling diz that we que isso faz parte, mas que não é a maior parte do oceano com certeza. And on tariffs and on the rest of it, so for whatever reason people did write up their inflation forecast, that will certainly be tied to events in the Middle East and the price of oil, but it's also, I think, a reflection of the slow progress we've seen on tariffs, which we believe we will see. It's just a question of how long it takes for them to get all the way through the economy, and it just takes some time. Right. And is the lack of change in the SEPs again Então pode ser um reflexo do progresso lento que vem em relação às tarifas, que acredita que verá. É apenas uma questão de quanto tempo leva para que elas percorram toda a economia. O Powell dizendo então que parte do choque do petróleo se deve a essa previsão de inflação mais alta, mas também ao fato de não termos visto o progresso esperado em relação à inflação. Parte do choque do petróleo ele reforça que vai se refletir na inflação subjacente. E na resposta anterior, um ponto importante, né? Powell afirmou que se ele não vir progresso na inflação, não verá o corte nas taxas de juros também. Or a redistribution of spending there that can hit consumption, wealth effects as well. I guess I'm wondering, is the rate forecast not changing because you think the oil shock is going to be temporary or because you want to be sure you're positioned in case growth starts to slow? So the thing I really want to emphasize is that nobody knows. The economics effect could be bigger, they could be smaller, they could be much smaller or much bigger. We just don't know. So people are writing down something que não dá para saber. Não dá para saber qual que é o impacto, que pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser mais ou menos. Simplesmente o Fed não sabe do impacto. Of much higher gas prices, that's going to weigh on consumption. That'll weigh on disposable personal income, and it'll weigh on consumption. But we don't know if that's going to happen. Something quite different than that. We might have much lower than expected pass-through. So people write down, this is one of those SEPs where a number of people mentioned if we were ever going to skip an SEP, this would be a good one because we just don't know. So I wouldn't say there's a conviction that this is going to go through quickly or not quickly. It's just you got to write something down, and this is something that is that people wrote down, we don't debate how long. How do you do that? Então, nas projeções, os hotplots, Powell diz que não há convicção sobre o que as pessoas estão escrevendo nessas projeções. Simplesmente, os dirigentes não sabem quais vão ser os efeitos do aumento nos preços de energia, que um longo período de preços mais altos da gasolina afetaria o consumo, mas ele não sabe se isso vai acontecer, reforça o presidente do Fed. Growth has been solid, and inflation, the overshoot is mainly from the goods and tariffs. And, the labor market the unemployment rate, of course, is little changed since September. You have a very, very low break-even rate, apparently, for new jobs with little growth in either demand or supply. But the U.S. economy is doing, pretty well. It's just we don't know what the effects of this will be, and really no one does. Ele reforça, que a economia americana está indo muito bem, só que não se sabe quais vão ser os efeitos disso, que na verdade ninguém sabe. Falou que a taxa de desemprego mudou pouco desde setembro, tem uma taxa de equilíbrio muito baixa, aparentemente, para novos empregos, com pouco crescimento na demanda ou na oferta, que o crescimento tem sido sólido, a inflação acima do esperado se concentra principalmente em bens, nas palavras do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. The first thing is, there is, the original thinking,
long-standing thinking, put it that way, is that you do look through energy shocks. But as I mentioned, that's conditioned on inflation expectations and that kind of thing. So, sorry, your question was? What the staff is saying about, and has said in the past. Yeah. So there'll be an offset. Offsets, yeah. So that's true. We have, we're a net exporter of energy, right? So any effects on employment and economic activity and spending would be offset to some extent by the fact that our oil companies will be more profitable and they may even do more drilling. If you ask oil companies about doing more drilling, though, they're going to want to see, a consistent rise in oil prices from where they were before the buildup for the war, and they're going to want to believe that that's going to be. Também apontando, né, que qualquer efeito sobre emprego, atividade econômica e os gastos seriam compensados, na certa medida, pelo fato que as empresas de petróleo serão mais lucrativas e podem até perfurar mais. Então, se você perguntar às empresas de petróleo sobre perfurar mais, elas vão querer um aumento consistente dos preços de petróleo em relação aos níveis anteriores de acúmulo. Segue falando aqui o presidente do Fed. So the net of the oil shock will still be some downward pressure on spending and employment and upward pressure on inflation, of course. And if I could just follow up on Colby's question, how much do you worry that, having looked through tariff inflation and inflation running above target, and looking through the oil price shock, would undermine the credibility of your commitment to the 2% target? We have to do our analysis and think these things through carefully, but of course that's on everyone's mind. We're well aware of the history, but you don't want to overreact to that. You want to make the best choque do petróleo poderia prejudicar a credibilidade do compromisso com a meta de 2%. Powell diz que o saldo do choque do petróleo ainda vai ser alguma pressão de baixa sobre os gastos e o emprego e pressão de alta sobre inflação, diz o presidente do Fed. And it's one of those things where it's a repeated set of things, and you worry that that's the kind of thing that can cause trouble for inflation expectations, and so we worry a lot about that, and we are very strongly committed to doing what it takes to keep inflation expectations anchored at 2%, and I think it's important that we do that. Very important. Nick. Aí Powell reforça, né, que o Fed não quer reagir exageradamente, quer fazer o melhor julgamento, e que o fato de já terem sido 5 anos de inflação acima da meta faz com que você tema que um choque possa causar problemas para as expectativas de inflação. Doing fairly well as you just outlined. What gives you confidence that inflation returns to target over the next couple of years? Qual é a confiança que ele tem para a inflação atingir a meta? The rate is, you can characterize it as in the high end of neutral, or you can characterize it as perhaps mildly restrictive, even modestly restrictive. No one knows for sure, but it's in that range where it's somewhere around the borderline between restrictive and not. Remember that a big part of the disinflation we're looking for is just the runoff of when tariffs are put into place. Of course, what they do is they raise prices to some extent, to the extent those prices the tariffs are paid by consumers on a one-time basis, and we're waiting for that process. It takes 8, 9, 10, 11 months a year to go through the system, and we're waiting for the tariffs, which were put in place over the course of the middle part and later last year. We're waiting for that to go through the system, so that goods inflation will return closer to what it's always been. I mean, it used to be for many years it was negative, and then. Afirmando que a taxa básica de juros nos Estados Unidos está no limite superior da neutralidade, ou seja, ela é levemente ou moderadamente restritiva, e ninguém sabe ao certo, mas está naquela faixa que está em algum lugar na fronteira entre restritiva e não restritiva. Ele diz que uma grande parte da desinflação que estão procurando é apenas o escoamento quando as tarifas são implementadas. Claro que o que eles fazem é aumentar os preços até certo ponto. Também afirma que o Fed está aguardando que o processo de
impasse das tarifas sejam concluídos para que a inflação de bens retorne a níveis anteriores também. To the downside, which would call for lower rates, and the risks to inflation are to the upside, which would call for higher rates or not cutting anyway. So we're in a difficult situation, and we feel like our framework calls on us to balance the risks, and we feel like where we are now is just kind of on that borderline, the higher borderline of restrictive versus not restrictive. We feel like that's the right place to be. Can I ask about core non-housing services? Paulo também diz que a desinflação de bens não provém de políticas restritivas, que não quer uma política muito restritiva devido aos riscos de queda no mercado de trabalho e que o Fed está numa situação difícil, que tem que equilibrar os riscos também, e ele sente que a estrutura hoje exige que o Fed faça um equilíbrio. They basically move sideways for a year. They're at the same level, and we do expect that they will come down. But it's a bunch of idiosyncratic things. But at the same time, that is one of the things we should be seeing, because to your point, the labor market is clearly not a source of inflationary pressures, and that should really matter for non-housing services, but we're not seeing progress there. So we do, what we expect for next year is continued, what we want to see for this year rather, is continued progress on housing services, finally seeing that, the goods inflation come back down because the one-time effects of tariffs are through, and then also get some help from non-housing services. That's what we'd like to see. But it's a good question why we didn't see much of that last year. É frustrante que a inflação de serviços não relacionados à habitação não tenha diminuído, que o mercado de trabalho claramente não é uma fonte de pressões inflacionárias, diz o presidente do Federal Reserve. Também afirma que quer ver um progresso contínuo nos serviços de habitação, finalmente ver a inflação de bens voltar a cair e obter ajuda de serviços não relacionados à habitação também. CPI is close to 2%. PCE has ticked down overall. It's really, I wouldn't say that. I wouldn't say that that's clear at all, that one is more at risk than the other. So you can point to the unemployment rate being stable, and in a world where both supply and demand for workers have come down very, very sharply over the course of the past year due to immigration policy largely, a ratio is going to be a better thing to look at than job creation, for example. So, and the ratio is the unemployment rate, and it's been stable since September. So that tells you that. Paulo afirmando que ele não diria que o emprego está mais em risco do que a inflação nesse momento. Ele diz que você pode ver que a oferta e a demanda por trabalhadores diminuíram muito acentuadamente ao longo do último ano, em grande parte devido à política de imigração, que uma proporção será uma coisa melhor para se observar do que a criação de empregos. Então a proporção, a taxa de desemprego está estável desde setembro, nas palavras do presidente do Fed. Now face some new inflation from energy. So I'd be hard pressed to say that one of them is obviously more at risk than the other. And if I may, what happens if there's no Federal Reserve chairman confirmed on May 15th? Would you stay on? So if my successor is not confirmed by the end of my term as chair, I would serve as chair pro tem until he is confirmed. Ele foi perguntado se não houver um presidente do Fed confirmado até 15 de maio, se ele permanecia no cargo. Ele falou que se não for confirmado até o fim do mandato dele como presidente, ele serviria como presidente temporário, até que ele seja confirmado, diz o presidente do Fed, Jerome Powell. Já temos o nome, mas não a aprovação ainda no Congresso americano do Kevin Warsh. With transparency and finality, and I would refer you to the statement that was in the Fed's brief that you will all have seen, and I won't have anything more for you on that. On the question of whether I will then continue to serve as a governor after my term ends and after the investigation is over, I have not made that decision yet, and I will make that decision based on what I think is best for the institution and for the people we serve. Ele também afirmou, que ele ainda não tomou a decisão se ele vai continuar como governador do Fed após o término do mandato dele. Que ele ainda não tomou essa decisão e vai tomar a decisão com base no que ele acha melhor pro Fed e para as pessoas que atendem também. Então, um ponto importante dessa última resposta é o presidente da autarquia dizendo que se nenhum presidente do Fed for confirmado até o final do mandato, ele assume como presidente interino e que ele não tem intenção de deixar o conselho do Fed até que a investigação do Departamento de Justiça termine. Extent would you agree with that, and to what extent do you think we're in a different place today? Thank you. It's really hard to say until we see the situation, the actual situation.
In some Aí circumstances, foi that sobre o paralelo que fazem com a situação agora com a guerra do Golfo Pérsico em 90, que levou os Estados Unidos a uma estagflação. Vamos acompanhar. that we expect to see due to tariffs that I mentioned. I think it's hard to say, and it will depend to some extent on the size and duration of the effects we're seeing on prices, and it will depend a lot on what we can see in inflation expectations. And just one follow-up, if I may, just on the Paulo, BLS diz que é muito report. difícil dizer, até vermos a situação real, em algumas circunstâncias ele pode ser o correto, como uma dissipação, mas acha difícil dizer, vai depender em certa medida do tamanho da duração, dos efeitos que estamos vendo nos preços e vai depender muito do que pode se observar nas expectativas de inflação. February, would that be the right take, and was there anyone else in the room who thought differently and that the February jobs report was cause for concern? So I think you have to take the two together. You know, in a way, the January report was a positive surprise, and the February report was a negative surprise. If you put them together, you get something in the middle, and I think you have to really, as you do, I'm sure, realize there was a strike and there was weather, and that's about 80,000 of the negative effect total on the February report. Notwithstanding that, so what do you see if you take a step back overall? There are a number of indicators that suggest a degree of stability, but the thing that I think good number of people on the committee are concerned about is just the very, very low level of job creation. If you adjust what has been the trend job creation over the past, let's say, 6 months, if you adjust that for what we think, our staff thinks, is the overstatement due to overcounting, effectively there's zero net job creation in the private sector. But actually that looks sobre o like... mercado de trabalho, né? O presidente do Fed afirmou que é preciso ainda reunir os relatórios de janeiro e de fevereiro também, que o relatório de emprego de fevereiro ele foi motivo de preocupação, porque é preciso considerar os dois juntos e que, de certa forma, um bom número de pessoas no comitê do Fed, ou seja, no FONC, está preocupado com a baixíssima criação de empregos, diz o presidente do Fed, mas que os indicadores sugerem um grau de estabilidade, mas é que preocupa, então, essa baixa criação de empregos. Se você ajustar a tendência de criação nos últimos 6 meses, efetivamente não há nenhuma queda no setor privado. Há, efetivamente, nas palavras de Powell, zero crescimento líquido de empregos no setor privado, mas parece ser exatamente disso que a economia precisa. Thanks, Chair Powell. The economy's experienced a series of supply shocks in the last few years, COVID, tariffs, 2 oil price shocks. Os choques enfrentados aí pelo Fed. Vamos acompanhar como changed in the world that makes supply shocks more common, and does the central bank need to start taking account of the risk of supply shocks as a more common problem? You know, we a did go through... pergunta é se for mais má sorte esses choques ou se o Fed precisa começar a levar em conta esses riscos de choque de oferta com um problema mais comum. 4 or 5 years for sure, and it's just a very different thing and a much more difficult thing because it does immediately raise the question of tension between the two parts of our mandate. But you know, has the world changed? I mean, COVID is a one-time thing, right? This energy supply shock is a one-time thing. It's not because of some broad tendency or anything, I don't think. And you know, the oil shock with Ukraine was also there. O Covid-19 foi algo pontual, o choque do petróleo também é algo pontual também nas palavras do presidente da autarquia. In a way that there'll be more supply shocks, but you know, there's people have written that paper and that speech a number of times. A number of people have tried to make the case that is the case, and in fact, we have seen more supply shocks in the last 5 years than we've seen in many years before that. It's a fact. Okay. You said last year that the Fed was reviewing its communication strategies. Então, o que dá para tirar dessa resposta do presidente do Fed é a afirmação do Powell que esse choque na oferta de energia é um evento isolado, é algo pontual nas palavras do presidente da autarquia. Communications, if you had the time. Thanks. What happened about that was not much, and I'll tell you why. So,
you know, we looked carefully at many aspects of the SEP and of our communications, and there weren't any ideas that had very broad support on the committee. And you don't want to make a change to your communications unless you have the committee behind that. So we didn't really make any changes on that. I had hoped that they had some things that I wanted to do, but they didn't attract broad support, and we'd already made all the changes we made to the framework. That was a critical thing. So we didn't. And, I wish we had been able to do some things, but we didn't. So maybe the next chair will take a look. I'm sure he will. A pergunta foi sobre o que aconteceu com a revisão da política de comunicações do Fed. Paulo disse que foi quase nada. Então não fez nenhuma alteração, que ele esperava que houvesse algumas coisas que ele queria fazer, mas elas simplesmente não atraíram amplo apoio e já tínhamos feito todas as mudanças que fizeram na estrutura, que era a coisa crítica nas palavras do presidente do Fed. Ele foi questionado sobre o que aconteceu com essa revisão da política de comunicações do Fed. So it did come up today. The policy that the possibility rather that our next move might be an increase did come up at the meeting, as it did at the last meeting. The vast majority of participants don't see that as their base case, and of course we don't take things off the table. But you correctly characterized, what was in the minutes that several participants indicated in something very much like that conversation. O Paulo dizendo que a possibilidade de que o próximo passo seja um aumento surgiu na reunião, assim como na última. A grande maioria dos participantes não vê isso como um cenário base, mas é claro que o Fed não descarta nada. Mas confirma que foi debatido ali um cenário de aumento nas Fed Funds, mas que a grande maioria dos participantes não vê esse aumento das taxas como um cenário provável. Or would do about it, given the efficacies of monetary policy. You can worry about other commodities. You can worry about all of the ways that oil-related commodities go into manufacturing and that kind of thing. The truth is it's completely out of our hands, and we just, like everybody else, we have to just wait and see what happens. And it'll come down to how long, the current situation lasts. Também foi debatido, as preocupações com as maneiras pelas quais petróleos, as commodities relacionadas ao petróleo entram na fabricação, mas ainda sobre o impacto, do conflito do Oriente Médio. Paulo também reforça que a verdade é que está completamente fora das mãos dos dirigentes, assim como todos os outros têm que esperar para ver, diz o presidente do Fed. I wanted to ask you, you've said longer-term measures of inflation expectations reflect confidence that the Fed will get back to its 2% goal, but there are some colleagues of yours who have pointed to higher dispersion in household service, in business services as well. So, and that they take as a signal that inflation expectations may be less sticky than in the past. I'm wondering if there was a discussion around that at this meeting across the committee, and what were the views of what is the state of inflation expectations and the risks from higher oil and gas prices. So at this meeting, a number of people mentioned and staff briefed on short-term expectations having moved up quite a lot for reasons we understand well. But long-term expectations, you can always find one that's troubling or some aspect of one that's troubling, but ultimately right through this whole period, the overwhelming majority of the things we look to, including markets, including surveys of the public and also of forecasters, they've all been pretty solid on longer-term inflation expectations being right where they need to be, consistent with 2%. So that continues to be the case. We didn't have a lot of conversation. Se há sinais de que as expectativas de inflação podem ser menos rígidas do que no passado, que se houve uma discussão sobre isso. Powell disse que várias pessoas mencionaram que as expectativas de curto prazo subiram bastante por razões que ele diz que se entende bem e que sempre pode encontrar algo problemático, algum aspecto problemático, mas no fim das contas é uma situação problemática. A grande maioria das coisas que o Fed analisou, incluindo mercados, incluindo pesquisas, o Powell dizendo que nesta reunião mencionaram que as expectativas de inflação de curto prazo aumentaram. E no longo prazo, ele afirmou que a maioria dos indicadores que eles analisaram mostram que as expectativas de inflação em longo prazo são sólidas. With just growing confidence in productivity, but sorry. And your second question was just.
if there have been any discussions about the risk of stagflation scenario. Yeah, so as I mentioned, there's tension between the two goals, right? The upward risk for inflation and downward risk for employment. So, and that puts us in a different situation. You know, when we use the term stagflation, I always have to point out that was a 1970s term at a time when unemployment was in double figures and inflation was really high and the misery index was super high. Add them together, you get the misery index. And that's not the case right now. We actually have unemployment really close to longer run normal. And we have inflation that's, you know, fala que estagflação era um termo da década de 70, numa época em que o desemprego estava em 2 dígitos e a inflação era alta, o índice de miséria era super alto. E que hoje não é esse cenário que se encontra. Tension between the goals, and we're trying to manage our way through it. It's a very difficult situation, but it's nothing like what they face. Os Estados Unidos têm um desemprego muito próximo da normalidade de longo prazo e tem uma inflação que está 1 ponto percentual acima disso. Então ele comentando que a estagflação da década de 70, quando aconteceu, não é o caso agora, nas palavras do presidente do Fed. That oil prices and overall inflation will go down very rapidly as soon as the war ends. Do you agree with that? I don't have a forecast on that. When we're thinking about the impact on American households, as you know, they've been facing these higher prices for years. They've seen an almost $1 increase in gas. How worried are you about households, especially lower income families, being able to afford those price hikes? And should people be bracing for higher costs, including for food now? We está preocupado com as famílias, especialmente as de baixa renda, em relação à capacidade delas de arcar com o aumento de preço. Seeing gas prices are up almost $1 a gallon. We hope that isn't for a long period of time, and of course people will feel that, but I don't want to speculate about what that might mean, because honestly that would sound like I have some idea of what's actually going to happen, and I don't think anybody really does. We're going to see how this works out, and I just would leave it at that. Victoria. Eu reforço aqui, simplesmente não se sabe o tamanho desses efeitos, que espera que não seja por um longo período de tempo, que claro que as pessoas vão sentir isso, mas ele não quer especular, porque isso pode significar que soaria como se tivesse alguma ideia do que realmente vai acontecer e ele não acha que alguém realmente saiba. Diz que vai ver como isso funcionaria, nas palavras do presidente do Fed, dizendo que não tem previsão para os preços do petróleo depois que a guerra acabar e que torce para que esse aumento do preço da gasolina não seja por um período longo. Are you on hold pretty indefinitely? We'll have to wait and see. I mean, you know, we always say we're going to learn more by the next meeting, and usually we do, but in this case we're going to learn a lot, because we're going to learn 6 weeks to the day till the next meeting, and you know, we're going to see whether what happens is it's going to be very important for the way the economy looks and the way the outlook evolves with what happens in the Middle East. That's going to be a big factor, and we'll know that then. I don't know how it's going to affect our thinking. I really don't. And you know, we did talk about alternative scenarios a little bit, but it's just, I wouldn't bring that in here. It's very uncertain, and I just want to just remember that we don't know, and we shouldn't assume it's going to be one thing or another. We're going to see. So is it a matter of you don't know how the situation itself is going to evolve, or even if things remain as they are, the economy could still remain relatively durable? Ele foi perguntado, né, se até a próxima reunião vai mudar a postura de esperar para ver, né, mas que ele brincou, sempre disse que o Fed vai esperar para ver, para aprender mais até a próxima reunião, e ele afirmou, né, sobre que não sabe como o conflito no Oriente Médio vai afetar o pensamento, que foi discutido alguns cenários alternativos, mas que ele não traria aqui porque é muito incerto neste momento a situação com a guerra, mas ele pontuou que o que acontecer no Oriente Médio vai ser um fator importante. Doing pretty well through a lot of significant challenges over the past few years. It's been amazing to see. And I don't know what's going to happen in the next intermeeting cycle, and I don't know what's going to happen in the Middle East. I wouldn't want to speculate. Você percebe, ele não está querendo especular. Ele diz que ele não sabe o que vai acontecer no próximo ciclo, né, de política monetária, até a próxima decisão. Não sabe o que vai acontecer no Oriente Médio, por isso que ele não quer especular, diz o presidente do Federal Reserve. Tariff decision, and it's pretty clear that
none of us know what the extent of the tariff shock will be as the administration moves to replace some of the tariffs that were overturned. So I suppose I'm curious, what would make you question this certainty that tariffs are going to be a one-time price effect? Well, I would not at all use the word certain about my views on that. I'm not certain. I'm uncertain. But just if you think about what it is, it's a one-time increase in the price of a good, right? And what inflation is ongoing increases in prices this year, next year, the year after. That's what inflation is. It's not a one-time price increase. There's a very, very big difference. The public doesn't really focus on that, but that's the difference. And tariffs should be in theory, unless they cause people to start expecting still more tariffs the next year and still more tariffs the next year, they should be a classic one-time thing. People say the same thing traditionally about an energy price spike, because traditionally prices go up and they come back down. Ele foi questionado pela repórter qual que é a certeza que ele tem de que as tarifas terão um efeito único, né, sobre os preços, que não é algo duradouro. Mas aí o Powell falou que ele não usaria a palavra certo para descrever as opiniões dele sobre isso. Ele diz que não tem certeza, que está tudo incerto. Aí ele diz, né, que se você pensar o que é um aumento único no preço de um bem, são aumentos contínuos de preços neste ano, nos próximos anos. Ele diz que isso é inflação e não são aumentos de preços pontuais, que é uma diferença muito grande entre o choque da oferta nos preços do que uma inflação prolongada. Então o Powell, ele afirma nessa resposta que a inflação consiste nesses aumentos contínuos de preços, não em aumento pontual. E ele afirmou que, em teoria, as tarifas deveriam ser pontuais, nas palavras do presidente do Federal Reserve. They can now have an arc, and for all the tariffs they can say, well, so we have, I think, a slightly more confidence that we will see tariff inflation coming down, not prices, but you won't see further increases, and we should start seeing that. Vai dizendo que ainda não sabe quanto tempo vai levar para que as tarifas surtam efeito na economia dos Estados Unidos. Ele diz que a história que eles estão vendo das tarifas se repetindo nos preços, agora eles podem ter um arco. E também ele acha que um pouco mais de confiança de que veremos a inflação tarifária diminuir, não os preços, mas você não verá mais aumentos. É o que diz aí o presidente do Fed, dizendo que é preciso ser humilde quanto ao cronograma para os repasses das tarifas. Hi, thank you. Chris Rugaber at Associated Press. You talked about the shortcomings of the SEP in this environment. I wanted to ask about, or throw in an additional thing, which is the fact that it's happening before transition. Is there still some value, perhaps, in the public knowing what other Fed officials are thinking, the ones who will stay on for the rest of the year and beyond? And does that even handicap your successor in any way? Well, just in terms of having a whole committee expressing its views, is that something that locks them in for the rest of the year? No. We never. The SEP is never. People are more than happy to change their SEP dots. They're no way bound by them. It's your opinion at a moment in time, which can change based on events. Sometimes very quickly. So it never locks people in. People are more than happy to be proven wrong in either direction, and so I just think we do it. And I mentioned this was a time when it's very hard to do it. During the pandemic, we actually took one meeting off, I think, but we don't like to do that just because it's hard to do. We should just keep doing it. But I just would say for this one, though, I think it's even more than usual good to take the forecast with a grain of salt, because subject to just very high levels of uncertainty. A pergunta do Powell foi uma pergunta mais apimentada, dizendo se as projeções dos hot plots, que o Powell falou que não é uma certeza o que vai acontecer, se não poderia prejudicar o trabalho do sucessor dele. E ele afirmou, né, que as pessoas estão mais dispostas a mudar as opiniões sobre as projeções, que elas não estão de forma alguma presas a essas projeções dos dot plots. É a opinião em determinado momento que pode mudar com base nos eventos e sabe, às vezes, muito rapidamente. Então, que isso não prende as pessoas, porque a pergunta que foi feita é se essa projeção de dot plot poderia prender o trabalho
trabalho do Kevin Walsh, que vai assumir. E aí o Powell dizendo que essas projeções nunca são definitivas. Foi na resposta aí do presidente Jerome Powell. And everywhere people are feeling like real wages have been going up in the United States now for 3 years, roughly. But people are not feeling they're not feeling good about it yet. And it will take some years of positive real earning gains for people to feel good again, we think. But you're right. But when you talk to people, they do feel squeezed. And, there are areas where prices are still going up, like insurance. Various different kinds of insurance are getting more and more expensive, and that's just catching up really from inflationary pressures that take a while to get to into the price. So we take it very seriously. We don't dismiss it at all. It's a very real thing from the standpoint of what people are experiencing. And a gente acompanhando o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, nessa coletiva de imprensa aqui no seu Tarde TC News. Vou pedir para Mari trazer atualizações do mercado, porque por aqui o Ibov virou, tá caindo 0,11% agora aos 180.206 pontos. Dólar sobe 0,46% aos R$5,239. E lá nos Estados Unidos, Mari? Azedou por lá, Medina. S&P 500 tem uma queda agora de 1,04%, 6.646 pontos, enquanto Dow Jones tem uma queda mais expressiva de 1,32% aos 46.373 pontos. Nasdaq 100 tem uma queda de 0,98% aos 24.537 pontos. Enquanto Jerome Powell estava falando, e ele segue falando, os índices chegaram a cair mais de 1%. Medina. Obrigado, viu, Omar? E a gente está acompanhando aqui em paralelo sobre essa coletiva de Jerome Powell. O Powell falando que a independência do Fed é o que permite a autarquia fazer o trabalho. Ele também afirmou que a sensação de aperto financeiro é muito real e que isso deixa ainda mais comprometidos em reduzir a inflação. A coletiva segue lá no Federal Reserve e a gente vai debatendo, porque muitos pontos já foram ditos a respeito de Jerome Powell nessa coletiva de imprensa. E aí, eu chamo aqui de volta o Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, que está acompanhando também essa coletiva de imprensa do presidente da autarquia. E eu chamo novamente o Danilo. Ô Danilo, eu queria te perguntar quais são as suas impressões sobre essas falas do Powell. Você identifica uma tática que ele tem utilizado de não se comprometer com nenhum cenário? Qual que é a avaliação que você faz, Danilo? Eu acho que é isso sim. Eu diria que é mais do que tática, é meio inevitável nesse momento lançar mão, né, do proverbial depende dos dados, né? Data dependent. Vamos lembrar, né, que o cenário já estava muito incerto, mesmo sem a guerra no Irã. Uma coisa é fato, né? A nova administração do presidente Trump trouxe elementos de incerteza de diversas naturezas para o jogo, e isso vem sendo mencionado explicitamente na própria comunicação do Fed. Nesse momento, com a guerra, né, seria muito surpreendente esperar alguma previsão, né, alguma antecipação de curso, ou mais ainda, né, alguma aposta no que pode acontecer em termos de impactos dessa guerra. Agora, tem vamos dizer assim, uma informação nas entrelinhas, né, que vale tanto para o impacto no preço do petróleo como o impacto das tarifas, que é achar que é a frase de que, olha, esses são impactos que devem acontecer de uma vez só, né, que não é um processo duradouro e sistemático de aumento de preços numa primeira, vamos dizer assim, ordem, né? Então, isso seria uma visão de que, olha, ainda não estamos falando num processo inflacionário, né? Estamos falando de um impacto pontual, seja via tarifa, seja via preço do petróleo, nesses preços, respectivos preços. Agora, como é que isso depois se desenrola? Aí o Powell respondeu para um jornalista, né? I'm not certain, I'm uncertain.
incerteza total. E é claro, né, Danilo, você elogiou, né, o mandato do Powell, mas se a gente pegar em retrospectiva, tem um grande trauma aí no mandato, né, que foi ele ter classificado a inflação da pandemia da Covid-19 como transitória e que acabou não sendo. E o Powell, ele mesmo dizendo que não tem certeza, ele apontou que esse choque no abastecimento de energia atual é algo pontual. Ele foi convincente na sua avaliação, Danilo? Olha, eu acho que ele fez o que ele podia nesse momento, né? Que de fato o que a gente observa, né? Quando a gente pensa numa inflação mais clássica, a gente tem um processo de demanda, né? de sobredemanda que vai gerando uma dinâmica de aumento de preços disseminada por um conjunto grande de itens na economia. Não se trata disso agora, né? Agora, eu acho que o que mais ressoa aqui é o reconhecimento da incerteza, porque de fato é isso, né? A gente viu aqui um movimento já de um aumento em torno de 50% no preço do petróleo só nessas primeiras semanas, né? No momento em que ainda existem muitos estoques reguladores disponíveis nos principais países. Então, como é que isso se desenrola, né? Se o conflito durar mais tempo, e se esses estoques acabarem, e se o Estreito de Hormuz permanecer fechado ou quase fechado por meses, ninguém sabe, né? Eu acho que o que existe hoje, talvez mais uma esperança até do que uma expectativa, é de que, de alguma forma, o conflito pelo menos mude de escala, né? Para uma escala de menor grau, vamos dizer assim, né? Que permita, pelo menos, uma retomada parcial dos fluxos de comércio aí de petróleo. Aí sim, a afirmação de que a gente está vendo um choque pontual pode fazer mais sentido. Mas essa é a desgraça da vida da autoridade monetária, meu caro. Assim, quando a gente volta lá para a Covid, pensa o que era você tentar antecipar, né, quais seriam os próximos movimentos aí de preços no meio daquela incerteza, que era uma incerteza completamente diferente da que a gente vive hoje, mas que era de uma magnitude muito grande também, né? Então, claro, a gente não dá para dizer que não teve um erro, vamos dizer assim, ex post, né, para usar uma afirmação aqui, né, em latim, né, depois do evento, a gente reconhecer que, olha, teria sido muito melhor se o Fed começasse a subir os juros antes do que ele de fato começou, né? Mas é fácil dizer depois que as coisas aconteceram. Perfeito. Bom, você acompanhou aqui a coletiva de Jerome Powell, você percebeu que a coletiva já se encerrou, termina a coletiva de Jerome Powell, quase uma hora falando o presidente do Fed hoje. Já tiveram coletivas de maior duração. Mas a Mariana Bruno também tem um questionamento aqui para o Danilo Igliori, nosso convidado. Diz aí, Mari. Exatamente. Boa tarde, Danilo. A minha pergunta em relação às falas de Jerome Powell, que ele insistiu que não há uma clareza em relação aos impactos da guerra no Oriente Médio na economia americana, mas ele afirmou que existe uma grande dúvida em relação à inflação. Dessa forma, o líder da autarquia também falou que houve um debate sobre a possibilidade de um aumento nas taxas de juros para este ano. O senhor acredita que esse cenário é factível? Olha, essa é uma boa colocação, Mário. Eu acho que já faz algum tempo que alguns analistas colocam essa possibilidade, né, de aumento de juros. Quer dizer, a maioria dos analistas está assim, olha, quando é que volta a cair? Quando voltar, quanto que cai? Mas poucos falam na possibilidade de aumento de juros. Alguns vêm falando, mas eu acho que é a primeira vez que o Powell coloca isso, se eu não me engano, numa entrevista explicitamente. Reconhece que esse debate, de alguma forma, já apareceu nas reuniões, ou nessa reunião em particular. Olha, eu olhando para o cenário, eu acho difícil pensar em aumento de corte de juros. Aumento de taxa de juros. O cenário aqui, assim, se tudo andar, né, ficar parecido com o que está acontecendo agora, ou seja, atividade aí crescendo entre 2,5% e 3%, desemprego mais ou menos onde está, inflação ainda resistente, acho que o cenário mais hawkish é a prolongação ou prolongamento, né, deste patamar de taxa de juros.
acho que para a gente ver, né, um aumento de taxa de juros, a gente teria que ter um crescimento da atividade econômica, né, uma aceleração no crescimento da atividade econômica junto com a inflação. Esse é um cenário um pouco difícil da gente visualizar nesse momento. Vamos lembrar aí uma coisa que o Powell gastou algum tempo aí também elaborando nas suas respostas, que o mercado de trabalho ele está também um pouco difícil de ler, né? Porque a gente tem uma taxa de desemprego baixa, mas essa taxa de desemprego baixa, em alguma medida, está sendo mantida por dois fenômenos, né? Um, por uma diminuição na oferta de trabalho por conta das restrições à imigração, e dois, por uma queda na taxa de participação. Essa queda na taxa de participação é sempre algo difícil da gente ler, em alguma maneira inspira uma ideia de desalento, de pessoas que não estão encontrando emprego, né? E aí tem uma agenda que não foi explorada na entrevista hoje, curiosamente. Claro, mais uma das discussões sobre impactos de inteligência artificial, né? Ele foi questionado, viu, Danilo? Ele foi questionado logo no finalzinho, assim, até para registrar para o nosso espectador. O Powell ele falou que ainda não começamos a ver os efeitos da inteligência artificial na produtividade, que o aumento da produtividade até agora não se deve à IA generativa. Ele também afirmou que a construção de data centers para IA pressiona a inflação na margem. Então acho que são esses dois pontos, assim. É até minha próxima pergunta para você, do impacto da IA. Ele diz que ainda não há esse impacto na produtividade e que construção de data centers pressiona a inflação na margem também. Eu diria que assim, não é que não há nenhum impacto, né? A gente já está vendo algumas evidências, né, anedóticas de empresas começando a ajustar suas políticas de contratação e eventualmente até promovendo alguns layoffs, inspirados, né, na disseminação das primeiras ondas, vamos dizer assim, de ferramentas de inteligência artificial. O que eu concordaria é que esse impacto ainda é muito incipiente e a gente não tem a menor ideia de qual vai ser esse impacto. Eu estou entre aqueles que acreditam que o impacto vai ser grande. O que a gente não sabe é que qual é o escopo desse impacto. Se o impacto vai ter um lado mais positivo, no sentido de aumentar a produtividade sem grande perda de emprego, ou se a gente vai ter esse aumento de produtividade muito associado também à perda de emprego, né? São dois cenários que a gente ainda não consegue, de fato, antecipar e são amplamente possíveis. Mas o fato é, né, complementando então o que eu estava falando para a Mari, é que esses impactos, de alguma forma, né, não tendem a ser inflacionários. Então, eu acho que para aumentar juros aqui, teria que ter coisas que a gente não consegue enxergar direito dentro desse, né, emaranhado de incertezas. Pois é. Bom, ô Danilo, e aí, para projetar aqui para o nosso espectador, com base nas declarações de um Powell bem sabonete, né, não querendo deixar nenhuma projeção por parte dele para os repórteres logo mais. Mas qual que vai ser o grande gatilho daqui para frente e para as duas situações, né? Porque a gente tem a perspectiva de corte de juros, Stephen Miller votou por um corte de juros, os futuros estão apontando essa possibilidade de um corte em dezembro e janeiro. Mas quais vão ser os gatilhos para o Fed decidir num corte de juros ou voltar a debater, como foi debatido na reunião de hoje, uma alta nas Fed Funds, Danilo? Eu acho que só para a gente deixar claro, né, o Paulo falou, olha, apareceu esse tema, mas com pouquíssima convicção, né, o tema da alta de juros eventual, né. Eu diria o seguinte, eu acho que o cenário parecido com o que está hoje vai gerar um prolongamento da atual taxa de juros, possivelmente até o ano que vem, né. Talvez a gente vá observar mudanças que, em vez de janeiro, dezembro está bem cabeça a cabeça ali entre manter e diminuir, mas talvez essa taxa atual fique com a gente adentre em 2027. Podemos pensar nisso até como um cenário base em alguma medida. Para ter correções mais importantes, né, a gente vai ter que ver pressões sobre o duplo mandato. No momento, o que a gente enxerga? Pressões mais fortes do lado da inflação, seja por uma materialização
de impactos das tarifas que não aconteceram ainda, e o Powell mencionou isso também na entrevista, seja por impactos mais relevantes dos aumentos nos preços de petróleo. Para a gente poder ver queda de taxa de juros, né, a gente vai ter que ver um enfraquecimento bem mais relevante do mercado de trabalho, né? E aí eu acho que tem 2 canais importantes, né? Um canal tem muito a ver com a própria guerra, né? E aí eu acho que em 2 direções. Uma é o preço de petróleo sustentadamente alto, aí em 100, 120 dólares o barril, né, começando a impactar a viabilidade de negócios. Então a gente sai do campo da inflação para um campo, né, de dificuldades de viabilidade de negócios, de manutenção da atividade econômica. Isso pode ser uma coisa importante. E a segunda coisa importante é o que a gente acabou de falar, né, a velocidade, né, com que as ferramentas de inteligência artificial podem passar a serem implementadas em diversos setores, podem sim, de alguma forma, gerar desemprego. Essa é mais uma fonte de incerteza, mas tem muita gente achando que a coisa pode acontecer rápido, e aí esses 2 fatores somados podem gerar um enfraquecimento importante na atividade econômica e aí sim antecipar cortes de juros. Não é o cenário base hoje, né? Olhando aí para o que a gente extrai das projeções, extrai do comunicado, extrai da própria entrevista, e extrai, por fim, das reações do mercado, estamos com um cenário de mais juros por mais tempo e não o contrário. Perfeito, Danilo Igliori, muito bem. O Ibov cai 0,24%, 179.984 pontos. E o choque no petróleo, que é o principal assunto ali na coletiva do Powell, ele continua, porque o petróleo Brent segue avançando e está vendo um Brent já perto dos 110 dólares, Mari. Vamos atualizar o cenário ali do petróleo nesse momento, Mari? Vamos lá então, petróleo tipo Brent nesse momento sobe 5,24% aos 108 dólares e 85 cents. Já o petróleo WTI tem uma alta de 1,54% aos 96 dólares e 97 cents, Medina. A gente tem também os futuros do gás natural subindo na casa de 4%. A gente registrou um pouco antes da divulgação da decisão de juros lá nos Estados Unidos um ataque, né, ao maior porto de gás natural do mundo por parte do Irã. Isso foi de acordo com o Qatar. Gás natural avançando 4,78% e a gente tem o petróleo Brent avançando também com uma força bem significativa. Eu quero agradecer a participação do Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade, nessa 1h30 aqui de cobertura especial para a decisão de juros lá nos Estados Unidos. Danilo, muito obrigado pela disponibilidade, pela participação aqui conosco e até uma próxima. Muito legal estar aqui com vocês, conta sempre com a gente. E boa sorte aí no final da cobertura. Tem muita emoção ainda pro dia de hoje, né? TC News. Seu resultado é nossa marca.